Gratuidade de justiça à luz do STJ. Por que você deve continuar a assistir esse vídeo? Vamos falar aqui do tema 1178, do tema repetitivo 1178. Recentemente, o STJ, a proposta, no caso de afetação do recurso especial, o recurso especial que... Pois não, doutor Alex, tenha um prazer tê-lo aqui e um bom dia. Vamos iniciar a nossa live para falarmos especificamente com mais objetividade possível, com maior objetividade possível, sobre o tema 1178, o tema repetitivo 1178, que a proposta de afetação foi deferida por unanimidade. Bom dia, doutora Luana Veiga, prazer tê-la aqui, uma representante de Minas Gerais. Aqui temos seguidores, seguimos mutuamente, pessoas, somos de vários estados. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, especificamente na região dos Lagos. Eu estou hoje em Saquarema, pertenço à OAB de Araruama, e a comarca aqui de Araruama é vizinha à comarca de Araruama e também à comarca de Guaba Grande, que representada aqui pelo Dr. Alex. Grande abraço, prazer tê-lo aqui. Então, como disse, temos representantes de todo o país aqui nessa nossa sala, aqui, essa nossa sala de conversa ao longo desses quase 3 anos. Dia 10 de julho, o ano, o mês, o dia que irei completar 60 anos de idade, 60 anos. Bom, para quem não achava que ia chegar aos 50, já está quase nos 60, Mas tranquilo, vamos em frente. Então, como eu falei, vamos falar com objetividade. Se não falarmos com objetividade, não vamos sair daqui. Estamos no meio do dia. Eu estava aqui num atendimento virtual, de cliente, que nós atendemos no país inteiro. Então, aqui eu entendo premente conversarmos sobre esse tema. Na live de ontem, a live começou muito tarde, porque eu vim de um evento na OAB de Araruama, um evento fantástico que eu presenciei, assisti, tive essa oportunidade sobre o autismo, sobre o autismo e pessoas ditas com deficiência, que na verdade esse termo talvez não seja tão adequado à nossa realidade. Bom, sem estender muito outros assuntos, claro que são inerentes, mas vamos seguir aqui para falar do tema, o tema repetitivo 1178. Então, disponibilizem um tempo para estudar esse tema, que é um tema premente. Hoje é o tema porque eu comento ao longo desses anos os informativos do STJ. Quem me segue há mais tempo sabe disso. Falo dos temas do STJ, principalmente. Vários temas foram instados à apreciação, à discussão, à publicação, à divulgação, à publicidade dos temas do STJ. E na pandemia, principalmente no período, foram diversos temas, um atrás do outro. Embora estávamos num período de, entre aspas, isolamento social,
o que acontecia? Não dava tempo de comentar tudo, porque eram vários temas, né, a serem divulgados. Bom, esse tema repetitivo 1178, eu não sei até agora, pois não, doutora Micena, né? É grande prazer tê-la aqui. Advocacia e consultoria, doutora da região aqui do centro, né? Porque eu estou na região dos Lagos, é mais próximo ao centro da cidade do Rio de Janeiro, né? Na região do Meia, próximo, que são o Rio de Janeiro, também deve ser em outros estados, existe uma regional, né? Que é como se fora um braço da comarca da capital do Rio de Janeiro, entendeu? Aí chama regional. Essas regionais foram criadas para facilitar o acesso à justiça do jurisdicionado, né? Não se deslocar da região do Meia ao centro da cidade. Então, por isso que foram criadas as regionais, que as regionais no Código de Organização Judiciária, que no caso, a regra para isso, e também já foi instado a interpretação no Tribunal de Justiça, lá no primeiro grau, tá? Vamos supor que nós estamos aqui no STJ, estamos no segundo grau de jurisdição, é isso? Não existe primeira e segunda instância, isso não existe. A instância é só. A jurisdição é una e indivisível, então não temos primeira e segunda instância, temos primeiro, segundo e terceiro grau. Estamos lá no primeiro grau, né? A regional do Meia, tá? Para quem não é do Rio de Janeiro, para que entenda, tem o tribunal a comarca da capital e tem as regionais, né? Meia é uma comarca regional, não é comarca, é uma regional, ela pertence à comarca da capital, compreende? Então, e tudo ali no caso é o primeiro grau de jurisdição, tá? E o Tribunal de Justiça, os tribunais de justiça é o segundo grau. Aqui nós estamos no terceiro grau de jurisdição, comentando aqui o STJ, que o STJ está a interpretar a norma, a norma e a interpretação, o julgado em relação às regras, né, infraconstitucionais, correto? Então, o STJ está instado a interpretar a regra, se vocês quiserem anotar, a regra do artigo 98 e a regra do artigo 99, parágrafo 2º do Código de Processo Civil 2015. Eu ainda falo 2015 porque o CPC 73, ele, no nosso ordenamento jurídico, ele ainda vige, porque o parâmetro é em relação à sentença. Então, tem sentenças que ainda estão instadas à discussão, à interpretação lá no terceiro grau de jurisdição, que é o STJ, correto? Então, o lead case, o parâmetro é a sentença. Então, não há que se fala ainda o antigo CPC, né? O CPC que eu entendo que seria antigo é o CPC de 1939, que ainda não vige, mas ainda temos a ação de emissão na posse. A ação de emissão na posse, com I, né? Com I, de emissão na posse, é lá do CPC de 1939, a qual eu não conhecia, apenas de história, né? Claro que não. Eu advogo desde o CPC de 73, correto? Então, é isso. Então, fazendo um link aqui em relação ao que eu falei, né? Eu me delonguei, eu peço desculpas, mas fazendo um link em relação ao acesso à justiça que eu falei aqui, quem está aqui desde o início, né? Acho que todos vocês, se alguém saiu, a live vai ficar gravada, se alguém voltar, não há importância, que estamos no meio do dia.
mas que assistam a gravação. Vamos em frente. Então, lá o link é justamente ao acesso à justiça que eu falei dos foros regionais, do Fórum Regional do MEA, né? Então, são os regionais, então facilita o acesso à justiça. Nesse sentido, a gratuidade de justiça, que a gratuidade de justiça é relacionada ao acesso à justiça. Então, se eu tenho o acesso à justiça garantido na nossa Constituição da República, o STJ, deixa eu aqui, pronto, aqui eu estou aqui na tela, no site do STJ, justamente no recurso, tá? Então, o RESP, eu vou colocar aqui o RESP. Obrigado, doutora M. Sena, né? Prazer assistir a live, tá? O prazer é todo meu. Tê-la aqui. Vamos colocar aqui o RESP. Ó, RESP. Milhão. 988 68 6 é aqui do Rio de Janeiro, tá? Esse é o principal. Vamos lá. Eu fixei aqui esse RESP, porque esse RESP aqui, especificamente no tema da gratuidade de justiça, objetiva a questão que está no STJ a ser interpretada é justamente isso. A repercussão, no caso, a afetação de 3 RESPs, eles estão suspensos. Estão suspensos pela regra do artigo 1036 do Código de Processo Civil 2015, né, que são afetados para evitar decisões conflitantes. Então, essa que seria a razão, né? A razão dessa regra seria isso, né? E também a efetividade e também a razoabilidade, né? Que o processo ele seja o mais que tenha uma tramitação o mais razoável e mais adequada possível, né? No sentido de que as delongas do processo ou do procedimento dificulta o jurisdicionado e a todos nós, a toda a sociedade, em relação às delongas do processo, mas as delongas necessárias não se resolve com um tema repetitivo que, como essa é a minha opinião, Walter, no sentido de que, porque existem vários julgados em relação a deferimento do benefício da gratuidade de justiça da forma objetiva, ou seja, o sujeito recebe R$5.000, né? Não se pode fazer juízo de valor que quem recebe 5.000, ou quem receba 10.000, quem receba 20, né, tenha condições, não seja hipossuficiente, porque esse recurso e os demais que foram afetados, justamente foram interpostos, né, e as demandas foram propostas justamente uma pessoa natural, Essa pessoa natural, ela tem o poder, né, e o Estado, o juiz, tem o dever de prestar jurisdição. Bom, o procedimento ele tem que ter uma celeridade,
uma adequação, uma efetividade, uma duração razoável do processo. Tudo bem, são princípios, mas o princípio ele é fechado, ou seja, se eu tenho acesso à justiça, não é? E eu tenho a garantia de que essa provocação da jurisdição, né? A jurisdição, vocês sabem que é inerte. Eu provoco a jurisdição, né, por meio da petição inicial, que é a demanda. Né? O que é demanda? É a pretensão. Então, eu provoco e eu tenho lá as causas de pedir. Não é? E eu tenho, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho uma tutela de urgência, né, de natureza cautelar. Bom, é necessário aquela medida de urgência, né? Essa medida de urgência é justamente, além do princípio do poder, né, de provocar a jurisdição, né, o Estado de Direito, o Estado juiz ter o dever de prestar a jurisdição adequada, né, e tempo razoável, né? Bom, eu provoco a jurisdição, né, e pretendo a tutela de urgência, porque na minha causa de pedir, a causa de pedir eu afirmo, isso é que é a causa de pedir, eu afirmo que aqueles fatos jurídicos, ou aquele conjunto de fatos jurídicos, esse é o conceito de um dos maiores processualistas que tivemos aqui, e temos aqui, né? Porque eu entendo que estamos aqui numa passagem e eu entendo que nós aqui como matéria, eu entendo que as pessoas que nós temos no coração e temos como ensinamentos, tivemos e temos como ensinamentos, ainda eles estão aqui. O professor Barbosa Moreira, ele conceituou a causa de pedir como o conjunto, o fato ou o conjunto de fatos que o demandante afirma serem verdadeiros, né? E por isso pede a tutela jurisdicional. Isso é a causa de pedir. A causa de pedir não é o dispositivo legal. Quando o CPC fala em fundamentação, né, a fundamentação não é o dispositivo legal, e sim a causa de pedir. E essas causas de pedir, hoje, com a regra do artigo 489 do CPC, o Estado juiz ele tem o dever de apreciar todas essas causas de pedir, sob pena de nulidade. Nós temos lá um remédio, seria a oposição de embargo de declaração. Pois não, doutor William, prazer tê-lo aqui. Então, todo o jurisdicionado, né, todos nós, temos o poder de provocar a jurisdição, provocar o Estado juiz, nesse sentido. Então, esse critério objetivo que está sendo, né, que está em estado de apreciação do benefício da gratuidade de justiça, em relação aos dispositivos lá do CPC 2015, artigo 98, artigo 99, parágrafo 2º, né, esse critério objetivo eu entendo não ser mais adequado, né? Bom, podemos argumentar a argumentação de que facilitaria a efetividade, diminuiria o número de recursos, se tivéssemos esse critério objetivo. Sinceramente, eu não sei. Salvo o melhor juízo, eu acredito que não seja um critério, tá? Esse critério objetivo, né? Por quê? Nós temos o contraditório, né? Mas não é só o contraditório, nós temos o contraditório oportunidade. O contraditório oportunidade do CPC 2015. É um princípio do CPC. Porque o CPC do artigo 1º ao artigo 10º, lá são os princípios
os princípios que devem ser obedecidos. Princípios como norma jurídica. Então, eles devem ser obedecidos. Os princípios, eles são harmônicos. Eles são harmônicos. O intérprete não pode aplicar um princípio e deixar de aplicar porque ele ponderou. Essa ponderação não é valor. A norma não é... o princípio não é valor. O princípio é norma. Não se pondera valor. Se pondera regra, se pondera princípio. Não se pondera princípio. A ponderação, esse verbo ponderar, ele já foi ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, axiologicamente, axiologia, valor axiológico das pessoas, da sociedade. A sociedade, em regra, em tese, melhor explicando, né? Palavra melhor seria, em tese, a sociedade valorou axiologicamente aquele fato social, né? E se transformou pelo professor Miguel Reale saudoso, né? Saudoso mestre Miguel Reale, a teoria tridimensional, fato, valor e norma. Então seria fato social, o valor axiológico e a norma. A norma no sentido de regra e princípio, porque na verdade a norma, né, isso é teoria geral do direito, não é? Seria a norma é a interpretação. Então eu tenho a norma jurídica, né, e eu tenho a regra e o princípio. O princípio é uma norma, o princípio não é valor. Não é valor. Na minha opinião, Walter, a questão toda é o verbo ponderar. Ponderar quer dizer interpretar, e são mais de 30 significados para ponderação. Então, não é ponderação de valor. Para a ciência do direito, é ponderação. A ponderação é a ponderação da norma. É a interpretação, né? Então, é como se for ponderar a interpretação, norma e interpretação. Não sei, eu não sou especializado na língua portuguesa, mas seria a ponderação, seria como se fosse um pleonasmo, né? Porque a ponderação em relação à norma, porque norma para a ciência do direito é interpretação. Por isso que é bem específico, não é? É preciso se debruçar para estudar. É claro que eu estou aqui porque eu necessito estar aqui, né? Todos nós. Mas aqui onde eu estou, na praia tem bastante sol, né? Eu queria estar agora na praia correndo, né? Nadando, jogando frescobol, né? Claro que temos que estar também, né? É claro, mas estou aqui, né? Estamos todos trabalhando. Aqui estava fazendo atendimento virtual, agora estou aqui premente nesse tema, porque esse tema da gratuidade e justiça nós temos que verificar prementemente em relação a isso, né? Então vamos seguir aqui, né? E a estudar esse recurso especial aqui, o RESP 1.988.686, que afetou 3 recursos especiais e os demais, né? E os demais lá no 2º grau de jurisdição. Aqui estamos, né, no STJ, o 3º grau de jurisdição, correto? Então, vamos observar. Então, só para finalizar, em relação ao contraditório à oportunidade, que eu falei também do contraditório à oportunidade, falei do artigo 489 e não falei de que o juízo ele não pode indeferir de plano. É preciso estar. Por isso que é o princípio da oportunidade. A oportunidade
a oportunidade justamente para que aquele demandante que pretende, né, ao benefício da gratuidade de justiça, ele tem o quê? O princípio da boa-fé. É isso, ele afirma que são verdadeiros aqueles fatos. Então, ele é hipossuficiente. É claro que aí, no caso, ele deverá provar, que é o direito probatório, né? Daí ele prova, né, com as declarações do imposto de renda, conta corrente, né? Houve também o critério do valor máximo da Previdência Social, é isso? Do valor máximo, houve esse critério. E até tem um julgado em relação de que foi publicado no STJ de valores de recebimento de até mais um pouco de R$4.000, né? Mas 4.000, parece que a pessoa tinha dívida de 2.000, algo assim, e por isso poderia, em tese, arcar com o benefício da gratuidade de justiça. O que eu quero dizer nesse sentido, né, eu falei desse exemplo, justamente porque é necessário o caso concreto. Agora, eu não sei, porque, entendam bem, a discussão é que a inteligência artificial irá ou não substituir a inteligência humana. Eu entendo que não, jamais irá substituir. Agora, se criarmos um critério objetivo, será que o robô não vai indeferir? Eu tenho lá R$10.000, vamos supor, em tese, né? Em tese aqui, academicamente, em função dos nossos estudos, né? Aqui, a maioria aqui no perfil, e esse conteúdo é um conteúdo informativo, nesse sentido de que eu tenho lá critério, R$10.000, o robô indefere. Agora, e se essa pessoa natural percebe 10.000 de remuneração, mas tem dívida de 100.000, 50.000, né? Então, será que se colocássemos hipoteticamente o robô, ele iria deferir porque o critério objetivo, eu tenho lá R$100.000, nesse critério, entre aspas, objetivo, defere a gratuidade porque a dívida é maior, ou indefere porque recebe 10.000, não sei. Aí seria lá a inteligência artificial, né, para indeferir? Eu acredito que não. Eu acho que o humano ainda, o que acontece é que os colegas, os estudiosos da responsabilidade civil, têm muita preocupação de que o ser humano perca porque toda a automação, toda a inteligência artificial, no caso o direito digital, para o quê? Como toda ciência, para o humano, né? A ciência digital, né? A ciência do direito é em função do ser humano. O ser humano ele é direcionado, a inteligência artificial é direcionada ao ser humano, entendeu? Então é nesse sentido que eu digo. Então eu estou muito preocupado com essa questão do critério objetivo para deferir a gratuidade de justiça em relação aos princípios, porque se eu tenho lá o princípio de que constitucionalmente a justiça seria gratuita, mas teremos que provar que realmente há necessidade de ter o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Eu não sei qual o critério, não é? É claro, as pessoas estudam, né? O STJ, a STF, os estudiosos do direito, a ciência do direito, para chegarmos justamente em relação à efetividade, à duração razoável do processo, a efetividade, que o processo ele tem que
ele tem que perquirir o mérito e não mais só a questão de estrutura, de procedimento. Tanto é que os estudiosos dividem mais processo e procedimento. Sabe, essas questões. Então é preciso que o ordenamento jurídico, por isso que eu falei na live de ontem, aqui para finalizar, o processo, o direito material, todos têm que estar, que tem como, entre aspas, né, suporte de validade o ordenamento jurídico, não é? Toda regra, né? O suporte de validade é a Constituição da República, né? E temos lá os princípios e as regras. E, por sua vez, o ordenamento jurídico, não é? Então, temos que interpretar os princípios e os institutos de todo o ordenamento jurídico. Não há como interpretar apenas a regra isoladamente. É essa a dificuldade. Mas essa dificuldade teremos. Então, teremos que estudar cada vez mais. O homem, o estudioso do direito, né? A ciência do direito, o homem genericamente, deve estudar o ordenamento jurídico, não é? Como um todo, para facilitar o entendimento de todo, de tudo, do processo civil, do processo penal, do direito civil, direito de proteção ao consumidor, direito das famílias, tudo, tá? Então, vamos finalizar. Eu vou deixar a live gravada e eu vou fazer uma próxima live, tá? Mas eu vou avisar antecipadamente desse tema ainda, da gratuidade e justiça, que está lá no STJ. Eu agradeço aqui a quem está ainda aí, tá? Meus agradecimentos de coração. Tá? Tá aí. Bom, meus agradecimentos a todos, né, que estiveram aqui ao vivo, e também a quem assistiu teve a paciência de assistir esse vídeo até o final, tanto aqui no Instagram e aqui no YouTube, não é isso? Então, quem aqui do Instagram ainda não segue o meu canal, Pensando Direito com Walter, tá? Eu vou colocar esse vídeo lá. Lá tem alguns vídeos, o canal é desde 2014, tá? Então, eu preciso que vocês se inscrevam no canal, né? Clique naquele coraçãozinho para que o canal prossiga, né? E aqui também o perfil do Instagram, que muita gente saiu, né? Repara que muita gente saiu, eu continuo aqui. Já vai fazer 3 anos e pretendo continuar, se deixarem, não é isso? Eu acredito que, se deixarem, a gente continua aqui, porque a questão aqui é informativo mesmo, né? O conteúdo é informativo do ordenamento jurídico, mas premente processo civil, direito material, sempre processo civil com direito material. Para quem ainda não me conhece, quem assistiu esse vídeo aqui, não assistiu os anteriores, meu nome é Walter Faria Ferreira, sou advogado aqui no Rio de Janeiro, vai fazer 26 anos. Eu sou professor, possuo licenciatura plena na outra profissão que eu estudei, didática. Eu sou professor de educação física desde 1987, né? Aí segui o direito depois concomitantemente. Ora, eu sou também sou educação física, sou profissional de saúde e sou advogado aqui no Rio de Janeiro.
fiz curso de especialização, magistério superior em Direito, né? E advogo, procuro advogar da melhor forma possível ao longo desses 26 anos. Então, eu estou aqui para ajudá-los. Qualquer coisa no direct eu respondo. Pelo menos até meia-noite dá para responder. Depois eu não sei, porque às vezes eu preciso dormir, né? Mas aí não tem importância nenhuma. Pode enviar, se eu respondo, né? Tá bom? Se eu não estiver dormindo, às vezes eu estou correndo, eu estou estudando, atendendo, é claro, mas eu procuro atender o mais rápido possível, tá bom? Mas tranquilo, é só clicar aqui e também tem lá o WhatsApp, se quiser lá, tá lá o contato, né? E qualquer coisa, vamos em frente, tá? Um grande abraço e paz e muita saúde a todos e façam atividade física adequada e estudem também. Sigamos aqui da melhor forma possível. Ontem foi um dia bom, mas hoje será um dia melhor. E amanhã melhor ainda, né? Mas temos que aproveitar o dia de hoje, né? Estamos vivos, né? Estamos aqui e vamos compartilhar o conhecimento, porque o conhecimento não pertence, eu entendo que não pertence a ninguém, não me pertence, porque me ensinaram, eu tenho essa obrigação de tentar compartilhar um pouco o que eu aprendi até aqui. Sei que não vou aprender tudo, né? Isso aí eu também não posso ficar triste com isso. Eu sei que não vai dar tempo, né? Como eu falei que eu vou fazer 60 anos, como eu preciso de oxigênio, né? Todos nós precisamos, então as nossas células vão, né, ao longo dos anos, né? Então eu não sei, eu também nem quero também ficar aqui, né, eternamente aqui como matéria, né? Mas vamos seguir, a tristeza faz parte, a alegria mais ainda. Então hoje com certeza será um dia melhor do que foi ontem e amanhã será melhor ainda que hoje, né? Vamos em frente, é por isso que eu coloco lá o foguete, né? Mas o foguete não com muita velocidade, vamos adequar o foguete, porque senão se o foguete acelerar muito, né? Aí alguém vai parar, não é? Não, tem que ser devagar, né? A gente vai seguindo em frente. Grande abraço e muito obrigado a quem acompanhou até aqui e irá assistir esse vídeo gravado. Grande abraço.